acompanham. É uma satisfação participar, né, dessa primeira edição do Dia do Profissional do Clima. Eu me chamo Heloísa Berinlose, sou jornalista, sou pesquisadora na área de comunicação e mudanças climáticas e estou aqui hoje também na posição, né, de coordenadora do Hub YCL do Rio Grande do Sul, que é o braço local do Youth Climate Leaders, né, dessa rede que é nacional e também global e que está promovendo esse evento, esse intensivo de várias atividades, né, no decorrer dessas 24 horas. Então, sejam todas e todos bem-vindos, né, ao painel Efeitos Climáticos no Bioma Pampa, que pretende tratar das ameaças ambientais que afetam o Pampa, também conhecido, né, por campos sulinos, sobretudo pensando nos impactos decorrentes das mudanças climáticas, né, dessa crise climática que a gente já está sentindo, né, que a gente já vive. Então, esse painel, ele tenta ser também uma tentativa de trazer o debate e aproximar essa questão aqui, né, dos gaúchos, que estão um pouco mais próximos do Pampa, também da visibilidade para esse bioma. Também, nesse momento, gostaria de registrar meu agradecimento a Andrissa Cardoso, fellow do ICL, que atuou na organização dessa atividade, que está aqui conosco, né, dando um suporte técnico e ajudando a coordenar todo o painel. E para começar também falando um pouco da escolha, né, desse tema, porque a gente resolveu tratar do Pampa, né, nesse evento que tinha múltiplas possibilidades da gente discutir as questões climáticas, porque a gente percebe que o bioma Pampa ele continua sendo pouco observado e cuidado, né, embora seja tão vulnerável à devastação quanto outros biomas que recebem mais visibilidade pública, né? Então, os campos sulinos, originalmente, abrangiam cerca de 15 milhões de hectares e hoje a região está reduzida, né, a 8 ou 9 milhões e ainda considerando que parte desse valor, né, dessa quantidade de hectares que sobraram, já estão descaracterizados, né? Então, precisamos também ficar atentos a isso, a como cuidamos do bioma que está mais próximo, né? Ou um dos que estão mais próximos dos gaúchos. Nesse ano que a gente viu tantas vezes pela cobertura midiática, né? Principalmente pela televisão, onde as imagens nos pegam mais, nos impactam, a gente viu que os biomas do Pantanal e da Amazônia tiveram um grande prejuízo com as queimadas, mas o Pampa também sofreu, né, não ficou imune. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, verificou um aumento de 343% no número de focos de incêndio no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período no ano anterior. Então, foram 917 no período em 2020 contra 207 nos mesmos meses de 2019. E, além disso, essa região ainda enfrenta as ameaças geradas pela exploração de minérios. Também temos a questão da biopirataria, né, o avanço do agronegócio, a exploração de diferentes formas acaba colocando em risco, né, o modo de vida tradicional dos pequenos pecuaristas, que são considerados os guardiões da biodiversidade. Isso também impede a própria preservação do pasto nativo, né? Então, essa fragilização dos campos sulinos os deixa ainda mais suscetíveis aos efeitos climáticos, que tendem a ser cada vez mais frequentes e severos. Então, para a gente realmente entender um pouco mais esse quadro, né, entender a importância desse bioma e como que o clima já está afetando e ainda existem as projeções, né, de que os impactos ainda serão maiores, convidamos para a noite de hoje a pesquisadora Daniela Ross, que tem bacharelado em Ciências Biológicas, com ênfase em Biologia Marinha e Costeira, e fez mestrado em Ecologia, onde trabalhou na área de Limnologia, avaliando invertebrados aquáticos e fitoplâncton, e atualmente é doutoranda em Ecologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha com os campos nativos do bioma Pampa
e também do bioma Mata Atlântica. Investiga os mecanismos que levam a biodiversidade a manter a estabilidade desses ecossistemas frente às mudanças climáticas em diferentes escalas espaciais e temporais. E também, para complementar a discussão, outro pesquisador, o professor João Larroca, botânico desde 1989, graduado em Biologia pela Unicinos, possui mestrado em Botânica pela URGS e durante muitos anos atuou como botânico na Fundação Gaia, desenvolvendo trabalhos de pesquisa de flora rupestre e implantação de coleções no Rincão Gaia. Ainda tem experiência na flora regional do Rio Grande do Sul, através de atuações como consultor, tanto no meio privado como público. Tem se dedicado de forma especial às cactáceas e às plantas endêmicas e ameaçadas do Rio Grande do Sul, tendo participado da comissão de elaboração da lista de espécies da flora ameaçada do estado, e também foi integrante do grupo de especialistas de plantas da América do Sul temperada, órgão ligado à União Internacional para a Conservação da Natureza, tendo participado do projeto Cactus Global Assessment e sendo representante para o Rio Grande do Sul do Plano Nacional de Ação para a Conservação das Cactáceas, coordenado pelo ICMBio. Então, desde já, eu agradeço muito o aceite do nosso convite, dos nossos convidados. E, para começar realmente essa conversa, eu passo a palavra agora para a Daniela Ross, para que ela inicie sua apresentação. Lembrando ainda que todos os participantes podem encaminhar perguntas e comentários pelo chat, que ao final das apresentações a gente terá um espaço para perguntas e conversa com os pesquisadores. Obrigada, Heloísa. Vou compartilhar a minha apresentação aqui. Então tá. Bom, como a Heloísa já me apresentou, né? Sou a Daniela e vou apresentar para vocês um pouco do que eu venho fazendo no doutorado e espero poder contribuir um pouco com a conversa aqui sobre os efeitos climáticos no bioma Pampa. Então, eu resolvi, né, para contextualizar um pouco do que é o Pampa, resolvi trazer esse cartoon aqui feito pela Benê Oliveira, em que ela registrou uma palestra feita pelo Eduardo Vélez. Espera aí que eu vou botar um pointer aqui na minha tela para ficar mais fácil de enxergar. Então, ela registrou uma palestra recente do Eduardo Vélez, que é esse aqui, né, que ele é um pesquisador que integra o meu grupo de trabalho. Então, assim, esse cartoon, ele resume bastante da contextualização do que é o Pampa, né? Que é um bioma transnacional que abrange o sul do Brasil, Argentina e Uruguai. Ele é, em sua maioria, campestre, então boa parte da área é campestre e nunca teve floresta, né, num passado recente. E apesar de parecer, né, aqueles sistemas assim muito sem muita altura, sem muita estratificação, né, sem muita diversificação, é um ecossistema extremamente diverso e que, por exemplo, em 1 metro quadrado é possível encontrar até quase 60 espécies. Então, em comparação com outros lugares no mundo que também tem campos, isso chega a ser 10 vezes maior do que o encontrado em outras áreas numa mesma escala, né? E é um bioma que necessita, então, como a Heloísa já falou, né, de mais áreas de proteção para preservar toda essa biodiversidade e
E uma das formas, né, uma das formas para preservar essa biodiversidade é através da pecuária sustentável, né, o manejo do gado. E como que isso se faz, né? Então, mantendo a pecuária, a gente evita a conversão para outros usos, né? É claro que também não dá para romantizar e dizer que nada vai ser convertido, porque a gente precisa alimentar, né? Se alimentar. Então, a agricultura é um mal ou bem necessário, né? Mas a pecuária, ela é um uso sustentável e rentável em cima desse ecossistema natural, né? Que mantém a biodiversidade, desde que feita sob uma forma adequada, né? Que não seja muito intensiva, a ponto de causar erosão no solo, a ponto de diminuir a diversidade de espécies. E a vegetação de sistemas campestres, ela é muito específica e ela aloca, por exemplo, boa parte da biomassa dela, das espécies, fica abaixo do solo. Então, a gente diz que são florestas embaixo da terra, né? E essa biomassa alocada abaixo do solo, ela contribui e muito para a mitigação na emissão, né, dos gases de efeito estufa. Então, as raízes alocam muito carbono. E já, então, nas questões mais socioambientais relacionadas ao bioma, e eu falo aqui do Pampa, mas eu trabalho com... Eu estou generalizando, na verdade eu estou exemplificando, mas eu trabalho com os campos, né, tanto do bioma Pampa quanto da Mata Atlântica. Mas, então, de uma forma geral, os ambientes, os sistemas em todo o mundo, eles estão sofrendo sobre os efeitos das mudanças globais, né, que são tanto clima quanto o uso do solo, e isso causa uma modificação no ambiente que afeta direta e indiretamente a biodiversidade, e que a biodiversidade ela é responsável pela manutenção de processos ecossistêmicos como a produtividade primária, como a ciclagem de carbono, como polinização. E ela presta, então, a gente fala que a biodiversidade ela presta serviços, né, para o bem-estar humano. A gente se alimenta dela, a gente usa recursos genéticos, medicamentos. Então, isso tudo, a gente precisa da biodiversidade para usufruir disso. Só que, ao mesmo tempo em que a gente precisa, nós mesmos estamos causando essas mudanças, né? E, então, o foco do meu trabalho, que eu vim apresentar para vocês, é como as mudanças no clima, principalmente na precipitação, afetam a biodiversidade e a produtividade primária. Então, a minha hipótese geral de estudo é que comunidades mais diversas em sua composição de espécies, elas vão ser mais estáveis, mais resistentes e resilientes frente aos distúrbios de precipitação. Então, eventos climáticos extremos, esse é um conceito-chave, né, e uma das facetas das mudanças climáticas. Aqui eu trago para vocês o cenário moderado de alteração na precipitação. Ele é feito pelo painel intergovernamental de pesquisas em mudanças climáticas. E esse cenário aqui, ele é para a América do Sul, tá? Desde o presente até 2100, né? Então, aqui nessas áreas, nessa parte da figura à esquerda, a gente tem o extremo de falta de água, né? Cores quentes, e na parte da direita a gente tem as cores frias indicando um aumento de precipitação. Então, isso significa que vai ter esse balanço entre extremos secos, extremos mais chuvosos, né? E essa parte aqui que vocês podem ver que está em achurado, ela indica incerteza.
Então, para todos os eventos os cenários que simulam a seca, a gente tem ainda bastante incerteza. Agora, para o aumento da precipitação, não. Isso a gente tem mais certeza que vai acontecer. E esses eventos, eles eram raros, né? E agora a gente está acompanhando dia a dia, né, o aumento da frequência e da intensidade deles. E por serem extremos, a gente espera que eles causem respostas extremas também na vegetação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês alguns resultados iniciais, né, de um trabalho que utiliza uma abordagem experimental e um outro que é uma abordagem integrativa entre diversas fontes de dados, né? E no doutorado eu trabalho com diferentes escalas espaciais e temporais. Então, para estudar, né, essa relação entre biodiversidade, entre produtividade e as alterações no clima, a gente pode fazer experimentos, né? Então, o objetivo desses experimentos é conseguir extrapolar para o mundo real quais mecanismos que fazem com que as espécies respondam de forma A ou forma B frente às mudanças no clima. Então, eu fui para Rio Pardo, junto com colegas do laboratório. Então, a gente foi para lá coletar pedaços de amostras, né, da vegetação para utilizar no experimento. Então, aqui eu trago algumas fotos, né, de como foi o processo de coleta. Então, aqui, esses são vasos, que na verdade são tubos de PVC, que eram originalmente feitos para cano de esgoto, e a gente pegou os tubos e cortou e transformou nos nossos vasos, porque precisava desse tamanho, desse formato. Então, aqui, cada vaso corresponde a uma comunidade, a gente chama de leiva, né? Que é uma porção de solo com a vegetação, a cobertura vegetal indeformada em cima, né? Então, essas são as comunidades naturais que eu levei para o Campos do Vale, para uma estufa, né? Onde lá elas passaram por um processo de aclimatação. Afinal, elas saíram do campo e foram para uma estufa, né? Então, outra vida. E aí a gente montou um sistema de irrigação para manter, né, a irrigação, obviamente. E aí a gente já realizamos 5 levantamentos, né, de cobertura, então a gente consegue acompanhar a dinâmica da comunidade ao longo do tempo. É bastante interessante. Então, aqui uma foto de que eu agrupei os vasos por semelhança, né, para aplicar os tratamentos que eu vou mostrar a seguir. E aí talvez uma curiosidade, né? Como é que eu faço para manter esses vasos, já que eles não têm nem o pastejo original que eles tinham, nem a precipitação, né? A gente acabou abandonando a irrigação para utilizar um método um pouco mais preciso, né? Então, eu utilizo a média histórica da precipitação lá de Rio Pardo para regar cada leiva e simular, né, com que ela esteja o mais próximo possível lá do ambiente natural. E cada vaso tem a biomassa aérea cortada, né, para simular o pastejo, a remoção da biomassa feita pelo pastejo. Então, aqui eu trago para vocês a média mensal da precipitação pelos meses. E aí, o mês que tem menor precipitação é março, né? São em torno de 110 milímetros. Isso, para cada vaso, né, equivale a 7 litros e 600 de água, enquanto que em outubro, agora no mês passado, foram em torno de 160 milímetros, que equivale a quase 11 litros e meio de água por vaso ao longo do mês. E aí,
o que eu quero com essas comunidades naturais, né? Eu quero, eu trato elas ao longo do tempo para manter a diversidade das funções, porque cada espécie desempenha uma função no ambiente, né? Tem espécies que fixam nitrogênio, tem espécies que são mais lenhosas, então elas acabam tendo mais carbono, tem espécies que conseguem captar mais sol, outras preferem a sombra, então cada uma tem a sua função no ambiente. Então eu preciso manter isso, né? E então eu preciso manter esse equilíbrio. Então eu tenho o controle em que eu não mexo nisso, e tenho o tratamento em que eu tenho que manter essa estrutura, mas eu tenho que diminuir a redundância funcional. E o que significa isso? Eu tenho que fragilizar essas comunidades para depois testar os efeitos da seca e do aumento de chuva. Né? Então, depois que eu fragilizei essas comunidades, eu vou aplicar os tratamentos de seca, então eu vou tirar a irrigação por um período de tempo, e em outros vasos eu vou aumentar muito a irrigação, simulando extremos de precipitação. E então, assim, eu quero saber com esse trabalho se as comunidades que são, né, se um campo mais bem preservado, ele é mais estável frente às mudanças climáticas, né? Então, isso é o que eu quero responder com esse trabalho que está em andamento. E agora eu vou mostrar para vocês uma imagem de satélite que foi feito um tratamento para obter o dado o NDVI, né, que é um índice normalizado de reflectância, então ele mede o verde e o vermelho da superfície terrestre. Então, aqui, áreas mais verdes são mais produtivas, né? E não é uma foto, não é um mapa feito de noite, é só porque a água, a superfície aquática, ela tem ela reflete muito, então ela tem um NDVI muito baixo, né? Então, reflete muito um determinado comprimento de onda, né? Então, nesse segundo trabalho aqui, a gente utiliza um método integrado, onde a gente usa, então, esse índice de NDVI, que é uma medida da produtividade das comunidades campestres. Eu utilizo também o SPEI, que é um índice que mede o quanto da chuva evapora, então ele me dá uma ideia de quanto de seca ou quanto de água, né, tá no ambiente. E a gente também, então a gente integra isso com os dados desse projeto de pesquisa em biodiversidade, que é o PPBio, né? Então aqui está o mapa da região sul do Brasil, onde cada número desses indica áreas onde a diversidade de espécies foi amostrada. Então, então eu uso essas ferramentas para saber se ao longo do tempo as áreas que tinham mais diversidade, elas são mais estáveis, elas são mais resistentes ou mais resilientes, né? Então, é um trabalho também que está em andamento, quase em finalização agora. E já indo, então, para o fim da minha fala, eu vou fazer uma analogia com o Jenga. Talvez muitas pessoas já tenham jogado esse jogo. Mas isso resume bem os resultados que a gente encontrou até agora, tá? Então, aqui à esquerda tem uma torre estável, né? Onde cada bloquinho representa uma espécie que desempenha uma determinada função no ecossistema, tá? Só que um certo número de espécies pode ser removido dependendo da função que elas desempenham, ou então dependendo de quantas espécies, né? Então, assim, a gente pode remover algumas peças que o ecossistema
talvez vá segurar as pontas por um período de tempo. Só que dependendo de quais peças a gente tira, ou se a gente tira muitas peças, o sistema colapsa e a torre cai, né? Então, os nossos resultados, eles reforçam a importância da biodiversidade para assegurar a produtividade frente aos distúrbios causados pelas mudanças climáticas. E na região dos Campos Sulinos, a erosão da biodiversidade ela vem aumentando a passos largos, né? Então, somente entre os anos de 1985 e 2018, cerca de 2 milhões de hectares foram convertidos para outros usos, né? E isso pode significar uma perda permanente da biodiversidade, dada todas as dificuldades de restauração e dentre outros problemas. Tá? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Obrigada novamente pelo convite e agradeço, né, ao meu PPG de pós-graduação em Ecologia da URGS, a CAPES, que me paga, né, pela pesquisa, e ao CNPq e a FAPERGS pelo financiamento. E é isso, pessoal. Deixa eu parar Obrigada, Dani. Compartilhar. Eu agradeço a apresentação. Acho que foi bem provocativa, assim, nos deixou bastante curiosos a respeito desses resultados. Mas antes de abrir para as perguntas, eu vou convidar o professor João Larroca também para fazer a sua exposição. Por favor, professor. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, para participar desse evento. E parabenizo também a Daniela pelo lindo trabalho que ela acabou de mostrar, né? E a minha contribuição é num sentido mais informal, né, pelas coisas que eu tenho vivenciado, né, nas andanças, nas minhas saídas de campo no Bioma Pampa, né? Entre outras coisas, eu trabalho muito com consultoria ambiental atualmente, né, ligados a licenciamentos. E, como vocês sabem, né, além de toda essa pressão que já existe no Bioma Pampa, da conversão para ambientes agrícolas, queimadas, pastoreio, tudo isso, o Pampa tem sido cada vez mais objeto de licenciamento para grandes obras, né? Por exemplo, parques eólicos, né? Que tem alguns muito grandes em andamento, né, para licenciar, tem alguns que chegam a ter 50 mil hectares, né? Então, é um impacto grande, né? E é claro, isso acaba, o uso da terra, né, acaba de certa forma acentuando os efeitos de algum possível aquecimento, né, intensificação de chuvas, essas coisas assim que se prevê, né, nas modelagens para o Bioma Pampa, né? A boa parte dos modelos falam que as chuvas vão se adensar, né, em alguns momentos, e outros momentos vai acentuar a seca, que de certa forma a gente vê acontecendo nos últimos anos, né, embora tenha outras influências, né, como Laninha, El Niño, essas coisas assim, certo? E o clima, na verdade, sempre é um dos fatores abióticos que condiciona a vegetação e a flora, né? Então, o Pampa é o que é, porque evoluiu baixo vários fatores, inclusive climáticos, né? Com as características do último período glacial que a gente está, interglacial que a gente está vivendo, né? Do Pleistoceno para cá, e que então conservou nessa área do continente sul-americano uma vegetação predominantemente campestre, né? É claro que se fala assim de forma simplificada, mas na verdade o bioma não é homogêneo, né? Mesmo os ditos campos, né, eles têm N variáveis, né? Eles podem ter diferentes características fisionômicas, de solo, ecológicas, de dominância de espécies, de própria riqueza de espécies, né, que redunda na biodiversidade, e assim por diante. E mesmo não é só campo que existe no Bioma Pampa, né? Existem muitos banhados grandes, existem diferentes tipos de matas subxerófilas, por exemplo, né? Existem matas úmidas mesmo, né? Alguns encraves de matas estacionais, e existe também uma grande porção com vegetação arbustiva, né? Por exemplo, na Serra do Sudeste, né? O que predominam são campos que poderia falar entre aspas sujos, né? Porque tem muitos elementos arbustivos em cima, né? De agrupamentos de pequenas árvores ou de pequenos arbustos, né? Elementos lenhosos, como se chama.
E essa diversidade toda de fisionomias acaba tornando complexa a classificação da própria vegetação. Então, isso já é um ponto básico que não se chegou a um consenso total ainda de um mapa fitogeográfico da vegetação que ocorre no bioma Pampa, né? Então, em nível local, é bem mais diversificado do que uma classificação em nível continental ou nível mundial pode acontecer. Então, quando se faz essas classificações mais genéricas em nível de bioma, por exemplo, seja no nível brasileiro ou seja no nível mundial, as diferenças locais acabam subindo, né, por causa de uma questão de escala, né? Mas quem anda mais no Pampa, né, vai ver que na verdade não é tão homogêneo assim. Além de ser diversificado em paisagens, em fisionomias vegetais, a própria riqueza local de espécies pode variar muito, né? E é surpreendente da forma como a Daniela exemplificou, né? Que num campo, dependendo do local e do estado de conservação, pode ter 60 espécies no metro quadrado, né? Que é muito maior do que em muitos lugares. E quanto mais restrita a planta, mais ela já está suscetível a sentir os efeitos, né, de uma certa interferência, né, como o do clima, por exemplo, ou de uma conversão de habitat, né? Então, as plantas, elas têm diferentes plasticidades ecológicas, né? Depende de como elas evoluíram, elas podem ser muito plásticas, se adaptarem a situações muito distintas, ou elas podem ser muito restritas nos requisitos ambientais que elas possuem, né? Ou seja, num extremo tem plantas que podem correr em tudo que é lugar, pode mudar bastante e elas estão ali ainda e vão se dar bem, são as generalistas, vamos dizer assim, e outras são especialistas, né? Elas ocorrem só em ambientes muito restritos, baixo condições também específicas. Então, para essas, se mudar muito a situação, o que vai acontecer? Extinção local, e se acentuar para uma área mais ampla esses efeitos, elas podem sumir totalmente. E como no Pampa tem muita espécie endêmica, né, muita espécie restrita, tem muitos casos de plantas que têm uma distribuição pequena no Rio Grande do Sul, compartilhado com uma distribuição também pequena na Argentina e no Uruguai, né? Então, mesmo elas tendo uma ocorrência transnacional, elas, no somatório, podem ter uma área total pequena, que é um dos requisitos para o enquadramento de espécies ameaçadas, né? De ter populações relativamente pequenas, cobrindo áreas relativamente pequenas. E muitas plantas também que ocorrem no bioma Pampa, elas podem estar adaptadas bastante ou não a efeitos extremos de seca, por exemplo, né? Como a Daniela também comentou, né? Muitas delas podem ter órgãos subterrâneos que ajudam elas a enfrentar as agruras de um período mais seco, por exemplo, né? Então, muitas das plantas têm bulbos, têm xilopódios, né? Que são raízes subterrâneas, caules subterrâneos, desculpe, e assim por diante, né? São formas que a planta consegue sobreviver dentro do solo apenas em estações desfavoráveis, como, por exemplo, uma seca de fato, né? Como um período de verão que combina uma baixa precipitação com uma temperatura bastante alta, né? Isso vai dar uma evapotranspiração grande para ela e pode chegar num limite que ela tem que evitar ela tem que fugir dessa situação. O que acontece? Elas ficam em dormência, elas ficam não aparentes no ambiente, elas perdem a parte aérea, né? E quando voltam a ficar favoráveis os requisitos climáticos, chuva, calor, voltam a rebrotar, né? Então, tradicionalmente, os livros de ecologia que abordam aqui a vegetação do Pampa dizem que em algumas áreas do Pampa, né, principalmente na campanha, na Serra do Sudeste, onde o IBGE classifica a vegetação como estepe, né, dentro do bioma Pampa, que é o tipo de campo limpo mais conhecido, né, tem duas estações desfavoráveis para o crescimento das plantas. Uma é uma seca de fato, né, como eu já tinha falado antes, que é o verão, os 3 meses mais fortes de verão, que pega, então, uma temperatura muito alta, média, e pouca chuva. E isso é ruim para muitas plantas. E o inverno, que tem bastante água, muitas vezes, mas a água está numa temperatura abaixo do que muitas plantas podem usar. E esse fenômeno é chamado de seca fisiológica. Então, ela também é restritiva para as plantas, e essas plantas, então, elas ficam um tanto letárgicas nesse período.
É por isso, então, que em áreas que têm ainda campo conservado, o aspecto visual, fisionômico dos campos no inverno, e em alguns casos no verão também, é diferente do que é na estação favorável, na primavera, por exemplo, em situação mais amena. Então, quando se viaja para Uruguaiana, Alegrete, se vê aqueles campos todo pardos, né, de corbaia, que chama, são as plantas, as gramíneas que dominam na fisionomia, elas estão com a parte aérea morta. Elas estão vivas lá dentro da terra, mas a parte aérea está morta, né? Elas já floresceram, estão com sementes muitas vezes, mas elas ficam pardas porque aquela parte da vegetação para fora da terra está morta, né? Isso é uma forma de a planta sobreviver nessa situação desfavorável, né? Então, o pampa normalmente está colocado num lugar subtropical, né? Mas isso vocês todos já sabem que está mudando, né? Está tropicalizando muitas coisas, né? Cada vez menos se percebe um inverno rigoroso, né? Cada vez menos se tem menos dias de frio no inverno, né? E o calor cada vez mais intenso, né? E como áreas mais continentais, né? Que é o caso lá de Uruguaiana, Alegrete, a campanha oeste, e onde é mais típico o pampa, elas são muito continentais e elas têm uma morosidade maior no mudar o clima, né? Demora mais para um período de calor se tornar frio e vice-versa, né? Então, porque as massas de ar são mais permanentes, mais duráveis, né? Nesses locais mais continentais. Bom, então, um ponto que eu quero chegar é que quando eu viajo por aí, né? Eu percebo que o que eu vou estudar no local determinado, né? Para poder avaliar a riqueza de espécies que ocorrem num certo local, vai depender muito, obviamente, da conservação desse ponto, mas é muito importante prestar atenção para o período que eu estou avaliando, né? Se eu chegar lá no momento em que muitas plantas estão escondidas, eu vou achar que aquele campo é pobre em espécies, né? Porque muitas plantas têm que fugir desse período de seca, né? Seja fisiológica, seja física mesmo, permanecendo viva só dentro da terra, né? Então, se o clima dito normal, vamos dizer assim, a alteração extrema das mudanças climáticas que a gente tem discutido ultimamente, já influencia bastante essas plantas nesses ciclos de nível curto, né, dentro de um ano para elas, e que também influenciam num ciclo grande, né, um ciclo de longo período. Imagina quando esses requisitos climáticos que influenciam esses ciclos curtos modificam também, né? Então, por exemplo, se temos um verão muito prolongado, que aquela chuva esperada que vai chegar um período novo para elas rebrotarem, não chegar logo, elas podem pular um período desse e voltar só no outro ano, né? E a gente não sabe quanto tempo dura esses propágulos que estão dentro da terra, essas formas de elas rebrotarem que estão dentro da terra, se elas podem aguentar 1 ou 2 ou 3 períodos sem voltar à vida normal. Será que elas não podem sumir? E essa é uma outra questão. A gente não sabe isso, né? A gente não tem uma informação sistematizada, de fácil acesso ainda, para todas essas questões. Obviamente que, recentemente, a gente evoluiu muito no sentido de ter bases de dados para poder compilar informações importantes sobre os biomas em geral, o pampa inclusive, né? E o bioma pampa ainda é bastante subestimado em termos de taxonomia mesmo, né? Então, a gente não sabe ainda todas as espécies que ocorrem lá, muito menos tem um consenso sobre a taxonomia de todas elas, né? Então, os especialistas em taxonomia ainda precisam trabalhar, em muitos casos, a nomenclatura das próprias espécies para afinar o discurso, né? Que é um requisito de ciência básica, que muitas vezes é menosprezado por quem não é da academia, é super importante, né? Chegar a um consenso sobre a nomenclatura do que existe, seja de animais, seja de plantas, e para poder construir uma base de dados confiável e que seja trabalhável por muitas pessoas no espaço nacional ou no espaço mundial, né? Então, esse é um ponto. Então, se a gente não sabe nem totalmente o que ocorre aqui e a correta identificação dessas plantas, também não sabemos muito menos sobre a distribuição delas, né? Então, muito já se perdeu, né? Como a gente não tem um registro histórico sistematizado numa escala boa das plantas que ocorrem no bioma pampa,
e no Rio Grande do Sul em geral, isso se perde, porque uma vez convertido não tem mais como resgatar isso aí. E os herbários são um excelente repositório dessa informação, né? Graças aos naturalistas antigos que andaram por aí, fizeram um esforço muito grande de coleta, nós temos hoje em dia uma ideia, mesmo que incompleta, do que existia em certas áreas que hoje em dia já estão convertidas, né? Então, é possível reconstruir essa ocorrência de espécies em certos espaços graças aos registros de herbário, né? Mas claro que esse esforço de coleta ele não é unânime, ele não é homogêneo. Tem muitas áreas do estado, incluindo do bioma Pampa, que são mal mostradas, que a gente não conhece, né? Não é por nada que frequentemente são achados todos os anos espécies novas para ciências no bioma Pampa, né? Então, quando uma pessoa começa a estudar melhor um gênero, uma família, e começa a andar em lugares mais conservados e procurar ativamente essas plantas, acaba achando muitas coisas interessantes e novas, né? Então, isso é outro ponto. Então, temos deficiências de saber que espécies ocorrem, temos deficiência em saber onde ocorrem ou ocorriam essas espécies, e, pior ainda, nós não sabemos como funcionam essas plantas, né? Claro, não para todas, mas para muitas plantas nativas, principalmente aquelas que não têm interesse antropocêntrico imediato, ou seja, não têm um uso conhecido que o homem acha muito interessante, aquelas plantinhas lá que a gente não dá bola, mas daqui a pouco descobre que ela pode ser muito útil, e mesmo que não fosse, né, a gente não pode ser totalmente antropocêntrico, né? As coisas que existem têm sua importância por si só, né? A gente não pode focar que só merece conservação aquilo que a gente vê uma utilidade, que é um grande problema, né? Quando os conservacionistas vão discutir com quem está interessado em apenas desenvolver economicamente uma área, né? Que não percebe essa sutileza. E essas plantas, então, elas têm diferentes formas de responder a essas mudanças, ao clima em si, né? Então, como eu falei, elas têm diferentes formas de responder a um período desfavorável, como a seca, por exemplo. Então, tem plantas como os cactos, que elas são resistentes à seca, porque elas têm a própria caixa d'água. Elas conseguem conviver em lugares muito secos, né? Aliás, os afloramentos rochosos, onde ocorrem principalmente as cactáceas e bromeliáceas, outras plantas ligadas a ambientes rochosos, eles são ricos no bioma Pampa. Então, são dos ambientes mais interessantes do ponto de vista ecológico, biológico no bioma Pampa, e que muitas vezes são menosprezados, né? Justamente porque em certa escala eles nem aparecem. Então, boa parte das espécies endêmicas ameaçadas estão em afloramentos rochosos, em segundo lugar em campos pedregosos e em campos dito normais. Então, os cactos eles respondem à seca ficando ali mesmo porque eles são resistentes à seca, eles têm a sua reserva de água, né? Então, e eles são remanescentes, boa parte deles, né? Fora aqueles que são de distribuição mais ampla e são mais com maior plasticidade ecológica, os globosos pequenininhos, né? Que são do gênero Paródia, gênero Fraileia, Gymnocalcium, etc. Eles são restritos, eles são geralmente de distribuição muito restrita e ocorrem só em ambientes específicos que são os afloramentos rochosos, né? E eles são é uma flora relictual, o clima atual não seria bom para eles, né? O clima atual sem levar em conta essa aridificação que poderia ocorrer com essa seca prolongada que tem aumentado nos últimos tempos, né? Então, até pouco tempo atrás se dizia que estava tropicalizando aqui o Rio Grande do Sul e que as plantas tropicais estavam migrando, cada vez se adensando mais para o extremo sul. E isso é verdade em parte, né? Mas ultimamente se vê que não, que pode também acontecer o contrário com o aumento das secas nas áreas da campanha oeste, da Serra Sudeste, etc. E então pode haver um extremo, por exemplo, extrapolando, né? Sem embasamento total, de que se um dia ficasse desertificado, vamos dizer, o Pampa, né, como pode ocorrer na Caatinga, por exemplo, uma espécie de desertificação, provavelmente é dos ambientes rochosos e que sairiam o conjunto de espécies que poderia colonizar as áreas que mudariam esse clima para um clima mais seco, né? Então, porque elas são relictos de um clima mais seco e mais frio, né? Então estão acostumados com essa escassez de água
ou pelo menos do ponto de vista fisiológico. E aí, então, elas podem, dali, darem um novo ciclo, né, de diversificação numa flora mais adaptada a esse novo ambiente. E, pelo contrário, plantas que não têm essa possibilidade tendem a subir com essa aridificação. E outras plantas, então, como as anuais, por exemplo, elas fogem da seca, né? O cacto, ele é resistente, ele tem a caixa d'água dele, ele está lá e resiste. Tem outras plantas que fogem, elas ficam no solo apenas na forma de semente. Ela tem um ciclo curto, né? Elas crescem, florescem, frutificam, largam a semente no solo e a semente é mais resistente à seca, né? Por causa dos tecidos que revestem ela. E ela fica ali no solo esperando uma próxima estação favorável para fazer o mesmo ciclo de novo e permanecer para se multiplicar da mesma forma. Outras plantas, como árvores, por exemplo, elas podem entrar numa espécie de dormência no inverno ou no período de seca, né? Por exemplo, algumas árvores no cerrado, elas perdem as folhas justamente no período seco, sem chuva. Aqui no Rio Grande do Sul, elas podem perder no período de inverno, né? Perdem as folhas. O que significa? Que elas têm que baixar o metabolismo, elas têm que parar de fazer fotossíntese para sobreviver nesse período desfavorável. Elas perdem as folhas, ficam com metabolismo baixo, e aí quando volta a primavera, elas voltam a crescer normalmente, botar folhas novas, etc. Né? E as plantas outras, né, que têm bulbos, xilopódios, rizomas, né, elas ficam também no solo, elas não são anuais, né, elas permanecem vivas, só que ficam, as geófitas, hemicriptófitas, elas ficam no solo vivas, né, com um órgão vivo ali, para rebrotar na primavera. E aí a parte aérea acaba mudando, né, e esse aspecto sazonal, estacional, muda também a paisagem, né, que é um aspecto interessante, né, dessas mudanças anuais que um bioma como o Pampa pode sofrer. Né? E tudo isso que eu falei, né, que essas diferentes expressões das plantas em situações adversas e que podem acentuar com as mudanças climáticas, elas alteram a percepção do observador sobre a biodiversidade de uma certa área. Então, isso tem que ter um especial cuidado em relação à conversão de áreas, a processo de licenciamento, porque se não for designado fazer levantamentos num período de um ano, pegando diferentes estações, diferentes meses do ano, né, com climas, com elementos climáticos diferenciados, pode acontecer que a conservação a necessidade de conservação de uma certa área seja subestimada. Pode parecer que ela não tem importância do ponto de vista de riqueza de espécies, né? Porque vai lá, um cara vai um dia lá ruim, vamos dizer assim, dá uma passada, vê X espécies, quando na verdade tem X vezes 5 espécies naquele lugar. E muitas vezes algumas de importância para a conservação, e isso pode subestimar no processo de licenciamento a decisão, e achando que é uma espécie, um local que não é tão interessante para a conservação, e com isso sofrer intervenção, né? E isso cada vez vem piorando mais, né? Porque cada vez mais interesses em intervenções de mineração, de parque eólico, agora de usina solar está aumentando muito, né? Então, no extremo oeste tem vários projetos de usina solar em andamento, que em parte é bom porque são produção de energia limpa, mas elas também convertem áreas, convertem ao uso do solo, né? E isso agrava um quadro já ruim pelo fato de que não há uma área de unidades de conservação bem representada no Pampa, né? Então, existem poucas e mal distribuídas unidades de conservação no Pampa, né? Então, tem algumas poucas federais, algumas poucas estaduais, algumas RPPNs, mas se vocês olharem, né, nos dados da SEMA, do CMBio, vão ver que é bastante deficitário isso, né? Então, eu não sei como é que eu estou de horário, né? Mas o que eu queria colocar são esses casos gerais, assim. Obrigada, João. Eu acho que são bem importantes, né? São vários aspectos que você nos traz para a gente pensar a preservação do Pampa e a questão da intensificação e do agravamento das mudanças climáticas, né? Como isso poderia afetar, sobretudo, a vegetação.
Eu recordo a todos que vocês podem encaminhar as perguntas pelo nosso chat. E eu gostaria de começar trazendo alguns questionamentos, né, que me vieram a partir da fala dos nossos convidados. Quando a Daniela mostrou aquele mapa dizendo que a gente tem mais incerteza a respeito dos períodos de seca do que dos períodos de maior chuva, essa questão que o João coloca, né, de que a gente tem uma série de plantas que já estariam adaptadas a, de repente, aguentar um período maior de estiagem, né? Isso, de alguma forma, gera aí uma incógnita, afinal, né? E se a chuva for muito mais frequente do que os períodos de seca? Mesmo assim, a gente vai conseguir ter plantas? Já tem estudos? Já tem algum tipo de sinalização nesse processo? Ou, né, a prévia do estudo da Daniela mostra que, de alguma forma, pelo menos nesses ensaios que estão sendo feitos, a tendência maior é de seca, apesar da incerteza. Não sei se vocês podem comentar um pouco isso, e também peço que... Ó, já temos aqui mais uma pergunta da Luciana. Vou emendar e vocês respondam, por favor, em bloco, para aproveitar o tempo. A Luciana coloca: existem experimentos semelhantes a esse que a Daniela está fazendo em outros locais do mundo? Se sim, poderia comentar os resultados já observados nessas outras pesquisas? Então, eu coloco essa minha primeira pergunta para vocês dois, né, a respeito da intensidade de chuvas, como isso se refletiria, principalmente na vegetação. E aí, para a Daniela também tem a pergunta da Luciana. Posso começar respondendo? Claro. Tá. Então, sobre essa questão, assim, do aumento, né, da maior certeza para o aumento de chuvas, é realmente um problema, né? Qualquer aumento ou diminuição, né, vai ser um problema. Mas os principais resultados, assim, que eu vi até agora, eles se referem mais aos eventos de seca. Então, a gente ainda precisa investigar mais as respostas, né, os mecanismos, como que a biodiversidade vai atuar, né, no ambiente, como ela vai responder a esses eventos. Então, isso eu espero conseguir ter alguma resposta mais clara com o experimento que eu comecei mostrando para vocês. Mas, enfim, as espécies, elas são muito diversas e têm muitas características, né? Então, que algumas características, como o João falou, que protegem elas, né? Que conferem resistência à seca, mas também tem espécies que têm características de tolerar mais o aumento na precipitação. Então, é ainda uma questão aberta, né? A gente ainda precisa investigar isso melhor. E já aproveitando para responder a pergunta da Luciana, que eu conheço, assim, a maior parte dos trabalhos é realizada com experimentos de seca, né? Inclusive, a gente tem um experimento de uma rede, que faz parte de uma rede, que é a DropNet, e o experimento fica na estação agronômica experimental da URGS, né, em Eldorado. E então todos os principais resultados, assim, eles são em relação à seca, né? E a seca, ela causa uma diminuição na produtividade das espécies. Ela acaba selecionando quais espécies vão suportar a seca ou não, né? Então acontece uma diminuição, né, na riqueza, e esses são os principais resultados, assim, e realmente para o aumento de chuva ainda falta mais esforço, mas a gente espera poder contribuir com esse conhecimento logo. João?
Desculpe, estava desligado o microfone. A pergunta da Luciene era sobre se aumentasse as chuvas, né, o que aconteceria, né? Eu realmente concordo com a Daniela, de certa forma respondeu já, né? E diminuindo o frio aqui, a gente sabe, né, que a tendência é espécies tropicais que não ocorriam aqui começar a descer, né? Isso se vê muito em relação às árvores de biomas florestais, né? E que cada vez se vê mais elas descendo, vamos dizer assim, em direção ao sul por causa dessa tropicalização. Mas o que aconteceria no bioma pampa específico com um aumento de chuva, né? Eu acho que se fosse uma mudança sistemática, assim, mais duradoura, basicamente e provavelmente aquelas espécies com menos plasticidade ecológica para situações de maior umidade seriam selecionadas, provavelmente, né? Mas realmente não se sabe sobre isso aí, né? Carece de estudos mais locais, né? Com essa variante também, né? Difícil se dizer, né? Mas provavelmente essas que são muito adaptadas à seca iriam sumir, né? Por exemplo, um cacto, se ficar muito tempo em local muito úmido, né? Que às vezes acontece de encharcar o entorno dos afloramentos rochosos onde eles estão, se ficar por um período muito longo, muito recorrente, eles somem, né? Eles morrem, apodrecem. Né? Então, levando nesse extremo, assim, né? Muitas plantas com adaptações específicas para a seca tenderiam a diminuir sua participação na biota. Mais ou menos por aí. Mas, é claro, é só apenas uma inferência Eu geral. gostaria de voltar ao início da apresentação da Daniela, quando ela falou sobre que uma das formas de você manter também e preservar o pampa seria o manejo sustentável do gado, né? E pedir para vocês comentarem um pouco e apresentarem a perspectiva de vocês de como que a gente poderia, de alguma forma, minimizar os aspectos das mudanças climáticas no pampa, sabendo desses efeitos, né, desses riscos, que estão previstos e que a gente já consegue, de alguma forma, identificar como que a gente pode, de alguma forma, pensar em soluções alternativas, né? Já que a gente não consegue conter de imediato a mudança climática, né? E aí também aproveito para colocar para vocês dois o questionamento do João Batista Santa Fé, que é uma pergunta um pouco mais ampla, né? Mas vocês podem responder de acordo com o que vocês já têm trabalhado, né, de uma forma específica com o Pampa aqui. Seria o que esperam com o novo posicionamento do governo dos Estados Unidos em relação às políticas contra a crise climática. Então, tem toda a questão da possibilidade do Biden agora retomar, né, o Acordo de Paris, promessa de campanha. Então, de alguma forma, globalmente também a gente teria uma outra perspectiva, buscando de fato alcançar, né, as metas que foram colocadas em 2015. Fiquem à vontade, não sei se Daniela quer começar. Posso começar, sim. Então, o que a gente pode fazer, né, já que a gente já está, né, numa mudança em curso, né? Eu acho que fazer a nossa parte incentivando a pecuária local, né, com o uso do manejo sustentável, né, que trabalhos recentes feitos aqui no Pampa indicam que com determinada densidade de gado, né, e de intensidade de pastejo, né, se for um tratamento moderado, a vegetação ela consegue absorver, né, consegue estocar carbono e consegue fazer um balanço positivo para o solo, né? Então, o gado as emissões geradas, né, pelo gado, elas são contrabalançadas, né, com o bom manejo da vegetação. O que, claro que não significa que todo mundo vai virar carnívoro, né? Que vai ter que ter gado em todo lugar. Não, mas é uma política que
protege, né, as áreas e que protege a biodiversidade. E claro que é uma escala em que cada indivíduo, né, deve então procurar consumir recursos, né, de uma pecuária sustentável, né, com um selo de qualidade, um selo verde, né? E aí, em relação à pergunta, né, ao colocamento aqui do João, eu acho que eu vejo com olhos de esperança, né, que é o que resta, né, é o que a gente acaba fazendo, assim como a vegetação, né, quando ela passa por um distúrbio, né, ela precisa resistir, eu acho que é o que a gente vem fazendo, né, resistir e esperar e lutar, né, tentar fazer com que isso realmente aconteça e que o Brasil acabe sendo obrigado a se posicionar de uma forma mais em prol do meio ambiente. Acho que é isso. João? Oi. Bom, eu acho importante o que ela colocou, né, a Daniela, que o uso racional da pecuária nesses ambientes, uma boa prática do uso do solo é importante, né, para conservar essa massa vegetal e manter íntegros esses sistemas juntamente com o solo, né, super importante, né. A pecuária, ela, comparada com outros usos no campo, de fato, ela tem um impacto menor, né, e como todo mundo sabe, não dá para ser romântico imaginar que não vai se ter uso, né? Então, entre os usos possíveis para o Pampa e que se associa, de certa forma, à conservação do bioma, está a pecuária de uso sustentável, né? A pecuária com uso racional, né? E isso seria bem melhor, por exemplo, um movimento que teve num passado recente, né? Da silvicultura, né? Que as empresas de celulose queriam encher o Pampa de eucalipto, né? E muitos lugares encheram mesmo, né? E só não ficou pior porque questões econômicas tornaram depois um pouco desinteressante isso, né? Então, comparado essas duas coisas, é horrível, né? E qualquer outro uso de solo que converta os habitats assim de forma brusca e total e que não tem retorno é muito pior que a pecuária, obviamente, né? Então, nesse sentido, a pecuária é um associado, né, quando bem conduzida, né, a manter as fisionomias de Pampa e, de certa forma, também a integridade das espécies, da biodiversidade num nível aceitável de conservação. Mas, claro que nem tudo isso é sempre assim, né? Nem poucos pecuaristas ainda usam esses conceitos, né, de sustentabilidade, né? Mas isso é uma coisa que está crescendo, né? Com alianças pastizales, isso está sendo mais difundido e mais gente está se convencendo disso, né? Mas também não dá para dizer, por outro lado, né, que não há nunca outros efeitos ruins da pecuária, mesmo quando cuidado. Então, como eu disse, né, as plantas que são mais suscetíveis, né, elas têm de ser vistas de uma outra ótica, né? Então, para mim, o ideal seria incentivar esse uso racional pela pecuária, mas, ao mesmo tempo, criar uma rede consistente de unidades de conservação no Pampa, conservando amostras importantes das variantes que ocorrem, né? Então, para a gente ter amostras de todas as coisas que existem no bioma Pampa hoje em dia ainda, para que dali existam núcleos para dispersão futura, se for o caso, né? Porque muitas plantas não permanecem, né? Mesmo com a pecuária bem conduzida. Então, tem muitas plantas endêmicas, ocorrem em poucos locais, né? Então elas poderiam ser contempladas com um arquipélago de unidades de conservação, por exemplo, a RPPNs poderiam ajudar muito nisso, né? E, complementando o que eu falei lá no início, que eu acabei de falar um aspecto importante, que também com essa mudança climática, essa tropicalização, também muitas espécies invasoras são favorecidas, como o capim-anone, por exemplo, né, que desfigura as paisagens do Pampa, né, típicas, e isso é um cuidado que tem que se ter para ajudar também,
para que o Pampa se mantenha nesses períodos que vão intensificar essas mudanças, continuar incentivando o uso racional do solo pela pecuária, como a Dani falou, criar uma rede realmente boa de unidade de conservação contemporânea, começar a ser mais, não pode comparar ainda, porque a climática, as plantas importante, né? Porque de todos parar de crescer e diminuir esse efeito, uma energia limpa, uma né? E aí se todo mundo se somente, né? Então é super importante que um país como os Estados Unidos dê o exemplo e volte para esse acordo e faça a sua parte, né? E assim como todos os outros, né? Mas pela liderança mundial que os Estados Unidos representa, é super importante, né? Essa volta à racionalidade, né? Em sentido climático. Bom, o nosso painel já está se encaminhando para o final. Eu gostaria de deixar aqui 2 questionamentos, assim, para as palavras finais de vocês. E, é claro, a primeira está associada a falas, né, dos 2 palestrantes, que diz respeito a essa ideia, né, de que o Pampa ainda é pouco identificado pela população, ele tem pouca atenção, as pesquisas também, elas não ocorrem com tanta frequência, né, às vezes até falta investimento. Então, uma das questões que eu coloco para vocês fecharem, né, esse painel, como vocês acreditam que a gente pode fazer para ampliar esse conhecimento, né, para fazer com que a população perceba toda essa biodiversidade e toda também as vulnerabilidades a que estão sujeitas as espécies, né, do nosso Pampa. E a segunda questão está muito associada à própria ideia do evento, né? Estamos aqui no Dia do Profissional do Clima, e aí eu pergunto para vocês, quais profissionais poderiam contribuir para enfrentar, para barrar os efeitos climáticos, né, que estão previstos, né, ou que já estão ocorrendo no Pampa. Vamos começar agora pelo João, quem sabe? Muito bem. Eu vejo ultimamente, né, um crescimento na divulgação de coisas ligadas à natureza em geral, ou Bioma Pampa em específico também, né? Então, é muito importante que essa barreira, né, que existe entre o conhecimento acadêmico e as pessoas do povo em si, seja diminuído, né? Existe cada vez menor, né, mas existe ainda um abismo, né, entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento popular, o que as pessoas veem, né, mesmo quando se fala em educação ambiental, em escola, né, frequentemente se fica num círculo pequeno ali de coisas genéricas e não se passa adiante, né. Então, a divulgação da biodiversidade do Pampa, né, das paisagens que existem, das diferentes fisionomias, da riqueza de espécies, até da importância das espécies, né, que existem, é super importante divulgar. E, de certa forma, ultimamente a gente tem visto uma crescente edição de guias de campo, né, que muitas vezes são disponibilizados em forma de PDF na internet, ou são distribuídos em escola na forma impressa, né? E isso, aos poucos, vem sendo usado até como medida compensatória, né? Eu mesmo, há pouco tempo, eu fiz um livretinho de cactáceas do Bioma Pampa para uma medida compensatória em Parque Eólico da Eletrosul, né? Que em breve vai ser distribuído nas escolas. Isso é um aspecto importante, né? Outro exemplo, eu estou fazendo agora também um trabalho de compensação em relação a uma linha de transmissão de uma pequena central hidrelétrica, né? Eu estou mapeando as espécies endêmicas de uma certa região, e isso vai gerar um livro de divulgação e vai gerar também uma amostra fotográfica que vai circular nas escolas da região, prefeituras, etc. e tal.
é uma forma, né, de transformar a verba que essas compensações geram para uma coisa efetiva, para que as pessoas comecem a conhecer um pouco mais, né? Então, isso é um ponto importante. E uma forma que eu venho batalhando há muito tempo, mas sem muito sucesso, e que esbarra sempre na questão de custo e vontade política de fazer as coisas, é a criação de jardins botânicos, né? Então, as pessoas não conhecem as plantas endêmicas que tem, de distribuição restrita que tem no Pampa, os botânicos conhecem, né? E olhe lá, às vezes, né? Então, as pessoas não têm ideia que é isso. O fazendeiro que tem a planta rara na sua fazenda, ele não sabe que é uma planta rara e que é protegido por lei. Então, falta essa interface, né? Falta ter uma extensão rural, vamos dizer assim, uma extensão ecológica, né? Semelhante que no passado os agrônomos faziam na parte agrícola, deveria ter de biólogos, ecólogos, outras pessoas ligadas na parte ambiental, né? Geógrafos, etc. e tal, de traduzir esse conhecimento, levar esse conhecimento para os municípios pequenos, principalmente, né? Quem está na capital, quem está em grandes cidades, de certa forma, esse conhecimento permeia. Mas quem está lá longe, ele não conhece essas plantas, não sabe, né? A própria nossa lista de espécies ameaçadas, ela é bastante pobre. Quem já olhou já viu que essa é uma lista de espécies. Ali tem o nome da planta, a categoria de ameaça que ela tem e a família, às vezes, né? Mas ali não tem nenhuma outra informação onde ela ocorre, né? Que tipo de pressão ela sofre, etc. e tal. Essa informação existe, mas ela não está organizada para ser divulgada, né? Então, isso é importante também. E os jardins botânicos, por excelência, no mundo inteiro, né? Na Europa isso é muito importante, em países como Japão, Estados Unidos também. Qualquer cidade média tem um jardim botânico, que lá as pessoas podem ir para conhecer a flora de lá. E aquele conhecimento é traduzido. Então, ela pode ver que aquela planta ocorre lá, que ela tem certas utilidades, que ela tem uma fenologia, uma floração, uma frutificação em tal tempo, pode ver o mapa da distribuição dela, etc. e tal. Isso aqui ainda não existe praticamente, né? Mesmo os maiores, né, como de Porto Alegre, são subestimados, são pouco visitados, né? Precisam ser mais explorados nesse sentido. Então, se regionalmente a gente criasse também uma rede de jardins botânicos, né, interligada, e trazendo para o povo daquela região uma tradução da flora e poder mostrar a flora que ocorre ali para eles, isso seria uma forma de conscientizar as pessoas, trazer elas próximas, mais próximos para esse tipo de tema, né? Que atualmente parece uma coisa de outro mundo, né? Então, que as pessoas veem no Fantástico, acham lindos, mas está ali do lado delas, elas não conhecem. Elas não veem, não sabem, ninguém explicou para elas. Então, tem um grande trabalho para biólogos, para geógrafos, para ecólogos, para gestores ambientais, né? Que podem se unir para difundir isso aí. Porque também eu falo muito de planta porque eu sou botânico. Mas, na verdade, tem toda uma questão ligada à geologia, à geografia, à geomorfologia, né, à hidrologia, que pode ser conjugado em tudo, em formas de divulgação para determinadas regiões, e isso ajudar para que as pessoas valorizem mais esses ambientes, esses fatores ambientais, né, abióticos que interferem nessas coisas. Então, tem uma longa lista, né, de profissionais, né, inclusive aqueles engenheiros ligados à produção de energias limpas, etc. e tal, que poderiam contribuir muito, né, para a amenização dos efeitos futuros do clima e para melhorar a conservação do que existe ainda, né? Mas tudo isso, né, depende de uma vontade política dos nossos governantes e uma aposta também em pesquisa básica, em disponibilização de verbas para a ciência, né, que infelizmente você sabe que a gente está atualmente no período de diminuição desses recursos, não de aumento. Mas isso vai mudar, tem que mudar em breve. Certo? Era isso. Agradeço muito a minha participação, né? Espero ter contribuído, né? Espero ter sido útil o que eu coloquei. E fico à disposição, né? Pode divulgar o meu contato, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa do meu trabalho, eu estou disponível. Muito obrigado. Daniela? Então, obrigada pela fala, João. Então, eu vou tentar contribuir complementar, né? Eu acho que eventos, eu fiquei muito feliz com o convite, né, desse evento,
E eu acho que é um ótimo começo a gente conseguir traduzir o nosso estudo, né, a parte científica e técnica, e vulgarizar ela, né, fazer com que as pessoas que moram aqui, elas se sintam, né, tenham esse sentimento de pertencimento, né, e que essa cultura, né, do gaúcho, né, do pampa, do campo, que ela não se perca, né? E então, eu acho que aliar a divulgação científica, profissionais, né, do jornalismo, por exemplo, que se interessem em fazer essa extensão, né, da universidade, do laboratório de pesquisa para a comunidade, eu acho que é um começo, é um passo muito importante, né? Porque às vezes a gente não consegue falar de uma forma acessível, né? Enfim, ter alguém que faça isso, né? Que ajude nessa parte é muito importante. Eu aproveito também para divulgar um evento que o pessoal lá da universidade está organizando, que é o Dia do Bioma Pampa, né? Que ali na semana, o dia 17, na verdade, é o Dia do Bioma, e a rede Campos Sulinos, né, no Instagram, vai divulgar. A gente está preparando algumas coisas assim para comemorar o dia, né? E em relação a outra questão era sobre a preservação, né? Sobre o que a gente pode fazer para... Uma questão era sobre os profissionais e a outra era como vocês achavam que essa questão do Pampa poderia ser melhor visibilizada, mas o próprio evento já é uma resposta a essa pergunta, então eu me sinto contemplada. Sim, é isso então que eu queria falar, espero ter conseguido contribuir, né? E fico à disposição para qualquer questão. Obrigada. Então, em nome do ICL, eu agradeço novamente a participação dos nossos convidados, a Daniela Rosa e o João Larroca. Fiquei muito feliz que os dois me colocaram aí no meio do desafio, né? Eu, como jornalista, me sinto convocada também a contribuir nessa parte com a divulgação científica, e é um dos esforços que eu tento fazer, tanto na rede, né, como nas demais atividades profissionais. Agradeço também a participação, a companhia de todos que estiveram presentes nesse painel. Esperamos que cada vez mais a questão climática esteja, né, presente, incorporada no nosso dia a dia, em todos os setores, a fim de que a gente possa realmente responder de forma coletiva a essas consequências, né, oriundas da intensificação das mudanças do clima. E também gostaria de convidar a todos que se sensibilizam de alguma forma com a questão climática, a conhecer e fazer parte, né, da rede YCL, do nosso hub, o YCL aqui do Rio Grande do Sul, que ainda está em construção, mas estamos reunindo pessoas, né, para fomentar cada vez mais ações nesse sentido. Então, se você de alguma forma se sentiu convocado, se sentiu chamado, né, a participar dessa discussão, entre em contato com a gente por meio das redes sociais do ICL. Boa noite a todas e a todos e muito obrigada mais uma vez pela companhia